Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, quando esse vídeo encontrar você. Espero que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, viu? Eu sou o Reverendo Diego, sou pastor auxiliar aqui na Igreja Presbiteriana de Botafogo e nós estamos na Escola Bíblica Dominical da UPA, dos nossos adolescentes, a União Presbiteriana de Adolescentes aqui da nossa igreja. Dando continuidade à nossa revista nesse trimestre, a revista Posso Perguntar? Parte 2. Hoje, a lição de número 12, com questões que têm a ver, que podem surgir na vida, no dia a dia, no cotidiano dos nossos adolescentes. E a lição de hoje é uma lição muito interessante, especialmente para os tempos em que nós temos vivido. A proposta é a seguinte: é a gente refletir sobre como falar de Jesus, como falar do Evangelho, como compartilhar a nossa fé sem ser ofensivo, sem maltratar, humilhar, desconsiderar as pessoas de alguma maneira. Então vamos parar agora, vamos orar sobre isso e sobre essa aula e pedir a Deus que nos abençoe nesse nosso encontro. Vamos orar então? Senhor, obrigado por estarmos juntos, obrigado pela tua palavra, porque é em torno dela que a gente se reúne. Obrigado, Deus, pela bênção que é te conhecer. Que o Senhor nos ajude, Pai, não apenas a desfrutar desse amor e da esperança que o Senhor nos dá, mas também a comunicar a tua palavra, comunicar essa fé, transmitir, Senhor, essa mensagem que tem transformado a nossa vida. Ajuda-nos assim, é a nossa oração, agradecidos desde já, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém? Beleza. Gente, esse é um assunto muito importante, né? Porque, sem dúvidas, esse é um dos maiores desafios da vida cristã. É interessante conversar sobre isso com as pessoas, e tem gente que, assim, independente do tempo que tem de caminhada no evangelho, vamos dizer assim, tem dificuldade com isso, né? Alguns chegam mesmo a ter pânico de falar, de compartilhar. Não, Diego, pelo amor de Deus, eu não consigo, eu tenho vergonha, eu sou tímido, são as objeções, vamos dizer assim, mais comuns, mas tem outras também que são importantes, que são muito importantes. Por exemplo, tem gente que se pergunta, e eu já conversei com pessoas sobre isso. Não, Diego, mas espera aí, será que eu não vou ofender a pessoa, assim, invadir a privacidade dela, falando sobre o Evangelho, falando sobre Jesus? Será que tem isso? Será que, por exemplo, é correto eu falar sobre isso? Não é uma falta de respeito, não é assim uma imposição da minha visão de mundo, de realidade, do meu pensamento, da minha opinião sobre a opinião da outra pessoa. Né? Vem cá, Diego, e se eu falar e sofrer algum tipo de preconceito em relação a isso? E se eu falar e for desprezado por causa da minha fé, por causa da minha crença, ou pior ainda, né, uma das objeções mais comuns também é a seguinte: Diego, eu não sei nem para mim, eu estou aprendendo, tem um monte de coisa que eu tenho até mesmo dúvida. Como é que eu vou falar sobre isso? Como é que eu vou compartilhar a fé? Bom, a gente vai hoje, né, rapidamente, aí como nós fazemos aqui na nossa aula, pensar um pouco na possibilidade de respostas a estas indagações, a estas questões. Sempre, como a gente sempre faz, a partir do texto bíblico. Né? E aí um ponto de partida para a gente, que o autor da nossa lição nos ajuda, é o texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 15, que eu leio numa paráfrase bíblica, e daqui a pouco eu vou falar mais um pouco sobre paráfrase, né? Uma paráfrase bíblica que é conhecida como a mensagem que é publicada aqui no Brasil. Vale a pena dar um Google depois pela editora Vida, que eu gosto bastante. A mensagem em Filipenses capítulo 2, versículo 15, a tradução bíblica, né? A paráfrase bíblica de a mensagem, o apóstolo Paulo diz assim: façam tudo pronta e alegremente. Nada de brigas ou apelações. Apresentem-se imaculados, ou seja, sem mácula, sem mancha, sem erro. Essa é a ideia. Para o mundo, como um sopro de ar fresco
nesta sociedade poluída, não é? E o Paulo está escrevendo isso há 2000 anos atrás. Né? Deem às pessoas, aqui que é a chave, gente, aqui que é a chave. Quando ele fala assim, ó, deem às pessoas um vislumbre, um spoiler, né? Assim, uma demonstração de uma vida boa e do Deus vivo. Então, assim, o ponto de partida para a gente é quando Paulo fala para a gente assim, olha, com alegria, com disposição, a despeito das dificuldades, das eventuais crises que a gente vai enfrentar. Deixa eu beber água, né? E a gente vai enfrentar, né, ainda assim, sem briga, sem apelação, sem distorcer o evangelho, sem maltratar a pessoa com quem você está conversando, né? A gente precisa apresentar, em primeiro lugar, a gente mesmo, a nossa própria vida, como uma demonstração do que é a vida com Deus. Então, assim, em outras palavras, o que o Paulo está dizendo é que tão importante quanto a mensagem que a gente vai levar para outras pessoas, quando a gente levar, é a nossa própria vida com Deus. É a nossa própria história vivida diante de Deus. Por quê? Porque as pessoas, elas tanto vão prestar atenção no que a gente fala, quanto vão olhar aquilo que a gente faz. Né? Então, assim, falar e fazer caminham juntos. Caminham juntos. Assim, essa é a introdução aqui da nossa aula, a esse desafio de viver a nossa fé através da nossa vida com todas as virtudes, dons, talentos que Deus nos deu, mas também com todas as nossas fraquezas e debilidades que são inerentes, né? Que são intrínsecas, que fazem parte de quem nós somos. Então, o foco da nossa lição aqui hoje, em primeiro lugar, vai ser lembrar que não apenas é possível, mas é necessário compartilhar o evangelho. Não apenas é possível, né, mas é necessário compartilhar o evangelho. E saber, é sempre importante que a gente precisa fazer isso de forma respeitosa, amorosa, paciente, da mesma maneira que Jesus Cristo faz conosco. Beleza? Então vamos lá. Vamos para um outro texto, agora um outro texto bíblico que eu já coloquei aqui nas minhas anotações. Você está com a Bíblia aí, vale a pena abrir a Bíblia. Eu vou pegar aqui também, só para você não abrir a Bíblia aí sozinho. 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 15. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. O apóstolo Pedro diz assim, ele tá falando sobre exatamente compartilhar a fé. Essa é a temática. E aí, lá no capítulo 3, no versículo 15, ele diz assim, antes, ele está falando algumas coisas antes disso, né? Aí ele diz, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Esse é um texto muito famoso, né? Vamos aqui pensar um pouquinho sobre ele, assim, dividindo ele em algumas partes. Então, em primeiro lugar, sobre compartilhar a fé, o Pedro está falando para a gente o seguinte, em primeiro lugar, a gente precisa se lembrar que nós fomos chamados para dar razão da nossa esperança. Nós não fomos chamados, gente, para ter razão. Né? Como é que é, Diego? Repete aí. Vou repetir. Está lá no texto. Nós não fomos chamados para dar a nossa razão ou para ter razão. Nós somos chamados para dar a razão da esperança que há em nós. Né? Em outras palavras, gente, o que o Pedro está dizendo para a gente é assim, nós não fomos chamados para ganhar discussão. Nós não fomos chamados para ter um argumento mais refinado, mais poderoso, mais abrangente, a ponto de calar o outro, assim, de deixar o outro sem argumento, sem palavra. Não, nós não fomos chamados para isso.
Ainda mais num tempo como o que nós vivemos. Algumas gerações atrás bastava você apresentar a verdade por A mais B e você convencia as pessoas, né? Num tempo anterior ao nosso. A gente vive num tempo em que as pessoas dizem assim: não, olha só, essa é a sua verdade. Não, essa é a sua opinião. E as pessoas têm direito de ter a opinião delas, a gente sabe disso. Né? E isso para elas vai contribuir para o bem ou para o mal delas. É o direito que elas têm de ter a sua própria opinião, né? Estando erradas ou estando certas, como eu falei, cada um vai arcar com as suas responsabilidades. A gente sabe disso, né? O que o Pedro está dizendo para a gente, eu repito, é que a gente foi chamado para dar a razão da nossa esperança, né? Então, a gente foi chamado para falar, gente, mosquito aqui, do amor de Deus, da palavra de Deus, da vontade de Deus. Então, assim, inclusive, não é sem motivo que tem muita gente, e de repente você que está acompanhando aí essa aula agora, né, por um acaso, que tem bronca com o evangélico, que não gosta de evangélico. Não, esse pessoal evangélico é muito arrogante. Não, esse pessoal evangélico é muito metido, é muito sem noção. Muitas vezes, por quê? Por causa da maneira como a gente apresenta o evangelho, por causa da maneira como a gente imagina que está dando a razão da nossa fé. A razão da nossa fé. A gente foi chamado para comunicar o amor de Deus, falar do amor de Deus com respeito. Com respeito, com alegria, com beleza, com graça, aproveitando as oportunidades. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, estou até me adiantando, mas não é, gente, de jeito nenhum, para simplesmente ganhar uma discussão, fazer o outro calar a boca. Pelo contrário, quando a gente faz isso, a gente exatamente perde a oportunidade do diálogo. Eu estava me lembrando aqui, né? A gente não está na cruzada, gente. Vocês estão estudando aí história, né? Não apenas história da igreja, história do nosso mundo. Houve uma época ali, principalmente no final do primeiro milênio, início dos anos 1000 e alguma coisa, a gente viveu ali durante muito tempo as cruzadas. Quando as pessoas literalmente perdiam a cabeça, morriam por não crer no evangelho. Não faz sentido isso. Não faz sentido isso, a gente querer impor sobre o outro a nossa opinião, sobretudo a nossa opinião a respeito da nossa fé. Tem até um filme que fala sobre isso, né? Um filme com Orlando Bloom, de 2005, Liam Neeson e tal. Tem um elenco assim espetacular. Vale a pena dar uma procurada, você que gosta de filme de história. Mas a ideia é essa, né? Em primeiro lugar, a gente não está assim numa guerra como a guerra da época das cruzadas. A nossa guerra, embora ela exista, né? A nossa guerra, diz o apóstolo Paulo, que ela é contra a espíritos, contra potestades, não é contra a carne e o sangue, diz o apóstolo Paulo. O que é isso, Diego? Assim, não é contra as outras pessoas. A nossa guerra não é contra as outras pessoas. As outras pessoas nós somos chamados para dar a razão da nossa fé. E aí eu quero evocar aqui, eu quero chamar, eu quero trazer, né, alguns exemplos de Jesus. Porque Jesus fazia isso, gente. Jesus fazia isso. Além dele viver a fé, né, ninguém viveu a fé perfeitamente como ele. Ele comunicava o evangelho, não é? Que é o mesmo e que era o mesmo então quando ele falava, não é? Mas ele fazia isso de formas diferentes para pessoas diferentes. Então, por exemplo, quando ele interage ali com aquela mulher que derrama aquele perfume preciosíssimo sobre os pés dele. Por exemplo, a gente vai achar lá em João, no capítulo 12. A gente vai ver Jesus sendo gentil com ela, né? Assim, demonstrando gratidão por aquilo que ela fez. Se você voltar, por outro lado, lá em João, no capítulo 4, e encontrar Jesus conversando com a mulher samaritana, você vai ver que ele é mais direto, ele é mais objetivo.
né? Ele vai direto ao ponto quando ele fala com a mulher samaritana. Volta um capítulo ainda, lá em João, no capítulo 3, com o Nicodemos, que era assim um membro da elite religiosa judaica, era um homem conhecido, respeitado. Jesus, ele é mais filosófico, ele reflete mais, ele usa imagens, metáforas, o vento, o novo nascimento, para poder falar do evangelho da vida com ele. Ou seja, a mensagem é a mesma, isso para dar só alguns exemplos. Mas a maneira como Jesus apresenta para cada pessoa é diferente. Por quê? Porque cada pessoa é única e Jesus respeita e entende isso. E quando ele envia os seus discípulos, ou seja, quando ele envia a mim e envia você, essa responsabilidade, esse chamado é meu e seu também. Né? Jesus sabe, gente, eu vou falar também bastante sobre isso, que nós não somos perfeitos. Que nós não somos perfeitos, mas a gente tem essa mesma mensagem, semelhante aos discípulos no passado, nós temos essa mesma mensagem para compartilhar. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso, né? Já estou até me adiantando também, falando sobre aquilo que ele fez na nossa vida, sobre aquilo que ele ainda está fazendo, sobre quem ele é para nós. Quem Jesus é para você? Quem Jesus é para você? Né? O que significa para você, por exemplo, orar, ler a Bíblia, aprender sobre Cristo, ver os milagres, as coisas que ele fez, as tantas personagens bíblicas que a gente vê no texto e que nos abençoam com a sua história. Qual é o impacto que o Evangelho tem na sua vida? São essas respostas que vão ajudar a gente a comunicar o Evangelho, a dar a todo aquele que nos pedir, né? Ou seja, nas oportunidades que Deus nos der, a razão da nossa fé. Né? Tem uma história muito interessante na época em que eu fui convertido, vamos dizer assim, que Jesus me alcançou, porque eu chego na igreja com 18 para 19 anos. E aí tinha um amigo, né, o Átila, que me evangelizou, não sei nem se ele vai se lembrar disso, e a gente conversava muito sobre fé e tudo mais. E aí teve um dia que a gente estudava junto, né? E teve um dia que ele chegou atrasado, chegou assim depois do intervalo, praticamente, na aula. E aí ele chegou bem, tranquilo, conversando, falando com todo mundo. E aí ele virou e falou assim, né? E a gente perguntou, o que que houve, Átila? Pô, chegou atrasado pra caramba, o que que foi? Tal. Aí ele, não, é que minha moto quebrou. Né? E isso eu estou falando, gente, a gente estava em Nilópolis. Nilópolis, para quem não conhece, é a Baixada Fluminense. Né? E a moto dele quebrou na Gávea, que é aqui perto de Botafogo, naquele túnel que tem ali próximo à PUC. Se eu não me engano, é o túnel Zuzu Ângel. E aí ele falou que a moto dele quebrou lá, na Gávea. Não é por isso que ele chegou atrasado. Mas ele estava tranquilo. Ele estava tranquilo, como assim? A coisa, tipo, né? O meu lápis quebrou a ponta, preciso fazer uma ponta agora. Uma coisa simples, e não era uma coisa simples. É uma coisa que demandou dele tempo, demandou dinheiro, né? Assim, algum estresse, algum aborrecimento, uma entrega que ele deixou de fazer. Ele trabalhava como motoboy na época. E a maneira como ele lidou com aquilo me impressionou, me impactou. Porque eu falei, gente, não é possível. Não é possível lidar com tanto aborrecimento, vamos dizer assim, de forma tão tranquila. Não tem alguma coisa aí, na vida dele tem alguma coisa, e eu quero isso para a minha vida. Eu não sei se eu consigo me fazer entender, mas naquele momento, com a atitude dele, ele pregou para mim o Evangelho. Ele falou de Jesus para mim. Através da atitude dele, ele demonstrou para mim aquilo que ele acreditava. Esse é meu ponto aqui. Então, em primeiro lugar, é importante a gente pensar nisso. Né? Deus não nos chamou para a gente ganhar discussões. Deus chamou a gente para dar a razão da nossa esperança. Em segundo lugar, o Pedro fala, ele usa assim, uma expressão meio enigmática. Né? O que ele está querendo dizer com isso? Ele fala que nós somos chamados para santificar a Cristo no nosso coração. O que é isso, Diego? O que é isso? Ora, essa expressão, né, santificar a Cristo no nosso coração, ela é decorrente diretamente da proposição anterior. Não é? Ou seja,
A gente só pode dar a razão da nossa esperança se de fato a gente tem esperança em Cristo. Ou seja, é algo, antes da gente comunicar, primeiro a gente vive isso, primeiro a gente experimenta isso, primeiro a gente realiza isso na nossa própria vida. Então, assim, trocando em palavras muito simples, né, santificar a Cristo é a gente mesmo crer nele. É ele mesmo ser a nossa esperança, é confiar nele. Afinal de contas, né, gente? Né, como é que a gente vai falar para outras pessoas de algo que é importante se esse algo não é importante nem para a gente mesmo? Não faz sentido. Né? É importante que a gente seja autêntico. Autêntico, eu insisto nisso. E aí eu lembro de uma passagem bíblica muito interessante de um pai cujo filho estava sofrendo muito. Esse relato está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 29, entre os versículos 21 e 24, e um pouquinho antes também, e um pouquinho depois também. Mas aqui eu quero me ater nesses versículos 21 a 24. O filho estava sofrendo e aquele pai encontra com Jesus. Ele encontra com Jesus e ele fala para Jesus assim: Senhor, se tu podes, é o versículo 22, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ou seja, Jesus, se o Senhor pode me ajudar e se o Senhor pode transformar a vida do meu filho, faz isso, por favor. E aí Jesus fala para ele o seguinte: ó, se eu posso, é claro que eu posso. E aí ele diz assim, ó, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê nele. Né? E aí diz o texto assim, imediatamente, versículo 23 de Marcos 9, o pai do menino exclamou, com lágrimas, diz o texto, eu creio, ponto. Ajuda-me na minha falta de fé. Gente, isso é uma coisa muito impressionante. Por quê? Aquele homem, ele foi sincero com Jesus. A esperança dele estava em Jesus, mas ainda assim ele tinha algum tipo de dúvida, ele tinha algum tipo de dificuldade, e ele falou, Senhor, me ajuda. Na nossa vida, a gente pode ter dúvidas também, e todos nós as temos. Deus não tem problema nenhum com isso. O que ele nos chama, como ele diz lá no primeiro capítulo de Isaías, é que a gente leve a ele essas dúvidas. Vamos lá, vamos arrazoar, vamos conversar, coloca isso diante de mim, né? Busca ajuda para entender, né, as suas dificuldades desse momento, para que eu de fato seja a sua esperança, para que você de fato confie em mim. E aí é esse relacionamento, gente, de sinceridade, de verdade, como eu dei agora há pouco o exemplo daquela daquela passagem da minha vida ali com Átila, que impressiona as pessoas. É a verdade, é a nossa experiência, a nossa própria vida. Né? Isso transforma a nossa vida e também aqueles que convivem conosco. Por quê? Porque Jesus, gente, não está interessado em artista. Não está interessado em artista. Ele não está interessado em gente que... não, porque eu sei muitos versículos de cor. Não, porque eu não falto uma programação da igreja. Show de bola. Maravilhoso você saber vários versículos de cor. Aliás, necessário, importante. Já, perto do final da aula, eu vou falar sobre isso. Né? Estar presente nas programações da igreja, seja eletronicamente, como nós temos feito nesse tempo também, seja presencialmente. Né? Maravilhoso. Mas não é só isso. A questão é, onde é que está o nosso coração? Se somos sinceros diante de Deus. Isso, gente, isso é santificar a Cristo no nosso coração. Deixa eu tomar uma água. Então, em primeiro lugar, nós não fomos chamados, para impressionar os outros com a nossa capacidade intelectual, ganhar discussões. Não. Nós somos chamados para falar de Jesus. Ele é a nossa esperança. Em segundo lugar, fomos chamados para santificar a Ele no nosso coração, ou seja, para viver essa esperança que a gente precisa compartilhar também. Em terceiro lugar, e aqui eu confesso que pode ser que alguém, né, entre em crise, vamos dizer assim, aquela crise que eu falei lá no começo. Não tem jeito, gente. Em terceiro lugar, a gente precisa, como diz o apóstolo Pedro, estar
preparados para responder. Né? E aí pode ser que você, nessa hora, esteja pensando assim, olha aí, eu sabia que ia chegar essa parte. Diego, para mim é muito difícil, eu tenho algumas dúvidas, como a gente já falou, eu não sei de tudo, eu tenho medo de errar, eu não sei como falar, eu não sei procurar na Bíblia ainda e tal. Gente, em primeiro lugar, calma. Calma, beleza? Calma, vamos se acalmar, baixa a bola, calma, porque primeiro de tudo, né? Além de ter calma, né? A gente precisa saber, né, que assim, não tem jeito. Não tem jeito. Na nossa vida, o tempo todo, nós estamos, de alguma maneira, acumulando conhecimento e, de alguma maneira, respondendo algumas questões. Isso faz parte da nossa vida. Pensa, por exemplo, na escola. Na escola, né, na faculdade, no curso, a gente tem lições para fazer, a gente tem testes, a gente tem trabalhos, a gente tem provas, e essas coisas que a gente produz, elas demonstram exatamente o conhecimento que a gente adquiriu. E aí não tem mágica. Se a gente não lê o livro, se a gente não estuda, se a gente não faz os exercícios, a gente não consegue produzir esses trabalhos. Ou produz trabalhos muito ruins, né? Provas e testes muito ruins. Eu já ouvi muitas vezes os professores falarem: não fui eu que te dei essa nota. Foi você que conquistou essa nota. Não é que seja ela boa ou ruim. Né? Então, assim, a gente precisa estudar para poder responder na escola, no curso. Né? A gente, daqui a pouco, vocês vão ficar mais velhos, né? Falando especificamente dos adolescentes, vai fazer uma entrevista de emprego. A pessoa que está ali tensionando te contratar, vamos dizer assim, né? Ela quer saber o que você sabe. O que você estudou, qual é a sua experiência. Quando a gente chega numa igreja nova, né, numa escola nova, num trabalho novo, as pessoas querem que a gente dê ali a nossa história, fale aquilo que a gente sabe. Até mesmo, quando a gente fala, por exemplo, de qual é o time que você torce. Não é? E geralmente essa pergunta ela vem acompanhada de uma outra pergunta, que é por quê? Né? Por quê? Então, por que você torce para o Flamengo? Né? Qual é o seu time? Não, meu time é Flamengo. Né? E por que você torce para o Flamengo? Porque meu pai é Flamengo. Não, porque assim, eu fui ler a história do Flamengo. E a história do Flamengo é impressionante. A história do Flamengo é absurdamente maior do que a história de todos os outros clubes do Rio de Janeiro. Então, assim, eu não teria como torcer para outro time. Né? Calma, tô brincando, tá? Mas eu estou tentando aqui demonstrar que responder questionamentos faz parte da nossa vida. A gente faz isso sobre os filmes que a gente gosta, sobre os livros que a gente lê, né? Por que a gente gosta, por que a gente lê. A gente conhece as nossas personagens favoritas e sabe detalhes sobre a vida deles. Gente, muita atenção agora. Como não ter esse conhecimento a respeito do nosso Deus e da nossa fé? Não apenas para a gente responder, mas para a nossa vida também, porque isso vai se tornar o apoio, a raiz da nossa vida e da nossa história. Não é? Então a gente precisa conhecer a Bíblia, conhecer Jesus, conhecer a Deus, conhecer sobre a nossa fé. Poxa, Diego, mas então peraí, para tudo. Né? Eu tenho que fazer teologia, eu tenho que ser teólogo, eu tenho que. Não, calma, né? Assim, não vou nem dizer que não. Porque se esse é o objetivo, por exemplo, quem sabe, ser um pastor, um missionário, uma missionária, alguém que vai se dedicar na sua vida a anunciar o evangelho, assim, digamos, ministerialmente, nesse sentido que eu estou falando ministerialmente, né? Show de bola, fantástico, né? Estude, vá, se aprofunde, mas a gente sabe que essa não vai ser a opção de todo mundo. Mas alguma coisa a gente precisa saber. Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui. Nessa aula aqui de 30, 35 minutos, a gente está aprendendo um pouco mais sobre a nossa fé. Né? E aí, isso é importante. Buscar esse conhecimento é sim importante. E aí a lição traz algumas dicas assim muito práticas para a gente nesse respeito, assim, caminhando. Em 5 minutos eu termino, né? Caminhando para o final da nossa aula. Primeira dica, é claro, né? Orar. Orar. Pedir a Deus, Senhor, eu quero conhecer mais de Ti. Senhor, eu quero
comunicar, responder à razão da minha fé com mais profundidade, com mais substância, Senhor. Me ajuda a conhecer mais de Ti. O Tiago fala isso. Né? Quem quer sabedoria deve pedir a Deus que dá, e dá assim liberalmente, dá de balde, como o pessoal costuma falar. Então esse desejo por conhecer é essencial, e eu preciso e posso orar por isso. Eu posso orar por isso. Em segundo lugar, né, uma dica, gente, que não é só para comunicar o evangelho. Em segundo lugar, é uma dica para a vida. Né? A gente vive um tempo, eu estou com o meu celular aqui gravando, não dá para eu pegar o celular. Né? Mas a gente vive um tempo em que a gente não olha nos olhos das pessoas. As pessoas estão falando e a gente está teco, teco, teco no telefone, né, assistindo tablet. Não, fala aí, vai falando aí, né, assistindo o YouTube. Não dá, não dá. Eu já falei uma vez e vou falar de novo. Não é? O Rubem Alves, já falecido, que foi pastor presbiteriano, professor e tal, ele dizia isso. Tem muito curso aí que ensina as pessoas a falar melhor, cursos de oratória. Mas eu nunca vi, diz o Rubem Alves, um curso de escutatória, uma brincadeira que ele faz, né? Ou seja, um curso para a gente aprender a ouvir melhor. E para a gente comunicar o evangelho, né, a gente precisa aprender a ouvir as pessoas. Né? Mas peraí, Diogo, comunicar o evangelho não é falar? É, mas para falar, você precisa ouvir. Ouvir as necessidades das pessoas, né? Ouvir as questões, as dúvidas, os medos das pessoas. E a gente sabe que Jesus, ele tem a resposta para a maior necessidade de todos nós. Necessidade de vida com sentido, de esperança. E aí a gente pode pensar, por exemplo, como que essa necessidade de sentido, de esperança, tem se revelado na vida dessas pessoas que eu tenho tido a oportunidade de me relacionar. Não é? Como é que eu posso ser um instrumento de Deus para essa pessoa conhecer a Jesus, conhecer a fé? Não é? Um ouvido atento faz toda a diferença. Então, assim, vou repetir, essa é uma dica para a vida. Não é? Quando você estiver conversando com as pessoas, converse com as pessoas. Esteja lá, esteja presente. Larga o celular, larga o tablet. Nada e nem ninguém é mais importante naquele momento do que a pessoa que está diante de você. Beleza? Né? Essa é uma segunda dica. A terceira dica, né, é para a gente comunicar melhor o evangelho, tem a ver com a gente pensar sobre o que Cristo fez na nossa própria vida, ou seja, o nosso testemunho, a nossa história. Por exemplo, o que Jesus já fez por você? Pensa nisso. Pensa nisso. O que Jesus ele continua a fazer por você? Como é que ele age na sua vida? De repente você enfrentou um grande sofrimento, uma grande decepção. Como foi passar por isso com Jesus? Como é que foi isso? De repente você tem desfrutado ou desfrutou de uma bênção maravilhosa, assim, passou numa prova, um presente, uma experiência muito boa. Como é que foi viver isso diante de Jesus? Gente, a nossa história abençoa outras pessoas. Eu acabei de falar sobre isso. A Bíblia está cheia de histórias. Depois dá uma olhada lá em Hebreus 11, os heróis da fé, como aquela galeria é chamada, a galeria dos heróis da fé. É história de gente que abençoou, que abençoa hoje a nossa vida. E aí quando a gente comunica essa história, eu acabei de falar agora de uma passagem da minha vida com o Átila e como isso me abençoou. Uma quarta dica é a seguinte, poucas pessoas têm esse dom, muita gente tem, vamos dizer assim, o dom de gravar, o dom de decorar, mas, Diego, não é a minha, eu leio, depois eu esqueço e tal, não tem problema. O importante é a gente ir conhecendo e se familiarizando com a Bíblia. Por isso é importante a gente ter textos no nosso coração. Há alguns textos, por exemplo, João 3,16. É um texto bíblico clássico, talvez o texto mais conhecido da palavra de Deus. Quando João diz lá que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. O que esse texto está falando? Esse texto está falando que o amor de Deus é imensurável, é incalculável, é maravilhoso. Então, essa ideia, essa noção, ainda que eventualmente eu não lembre inicialmente, né, porque eu preciso ir me familiarizando com o texto, é isso que a gente está falando aqui também, né? Poxa, eu sei que Deus fala isso. Eu sei, por exemplo, que Deus, ele cuida de mim, ainda que talvez a minha família seja complicada, como diz lá o Salmo 27, versículo 10, Deus continua cuidando de mim. E quem de nós não tem uma família complicada? Lá em João 10:10, o apóstolo João fala que o ladrão, que é o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que eu tenha vida abundante, ou seja, a vida que Deus tem para me oferecer é muito maior do que aquela que eventualmente eu mesmo posso conquistar, ou a mentira do diabo tenta me convencer. Né? Lá em Mateus capítulo 11, dos versículos 28 a 30, Jesus fala, ó, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Gente, quanta gente cansada perto da gente. Então a Bíblia fala sobre isso é importante. E finalmente, para a gente agora assim terminar, já avancei aí, além do que eu havia prometido, a gente precisa se lembrar, né? A gente está falando, ou a gente é chamado para falar, sobre a esperança que há em nós, né? Ou seja, qual é a lógica? Qual é a lógica dos nossos posts nas nossas redes sociais? Por que a gente compartilha no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok, seja lá o que for? A gente quer que a outra pessoa que nos acompanha, que é nosso amigo, nossa amiga ali na rede social, né, veja aquilo que a gente viu. Ouça aquilo que a gente ouviu, ou seja, de alguma maneira tem aquela experiência que a gente teve. A gente faz isso quando a gente viaja. Eu falava isso no curso de discipulado com muitos dos nossos adolescentes, não é? Quando a gente viaja, quando a gente come num lugar legal, a gente fala, cara, você tem que ir naquele restaurante, você tem que fazer essa viagem, você tem que ler aquele livro, tem que ver aquele filme. Por quê? Porque a gente quer que o outro tenha a mesma experiência que a gente teve. Não é diferente o evangelho. A gente quer que aquela pessoa que a gente gosta, aquela pessoa que a gente convive, tenha a mesma experiência que nós tivemos com Jesus, a mesma esperança que nós tivemos com Jesus. Enfim, não é um grande privilégio não apenas a gente conhecer a Cristo, mas a gente também comunicar o Evangelho. Então, assim, longe de ser algo meramente intelectual, né? Embora o seja também, né? Também é intelectual, mas não é só isso, tem a ver, não é, com a gente demonstrar isso também através da nossa vida. A gente viu isso aqui hoje, lembrando de Jesus, que vivia e viveu integralmente o Evangelho e que comunicava essa mensagem de acordo com os seus interlocutores, de acordo com as pessoas com quem ele conversava. Não é? A gente viu isso também lembrando que nós não fomos chamados, gente, para vencer discussões. Nós fomos chamados para compartilhar do amor de Deus, para dar a razão da nossa fé. A gente insistiu aqui que a lembrança e a expectativa não é que a gente assim demonstre perfeição. A gente está no caminho. Estamos sendo aperfeiçoados por Jesus. O que Jesus espera é que a gente faça isso, comunique o Evangelho e viva o Evangelho de forma sincera, autêntica. É isso que ele espera da gente e é isso que as pessoas esperam de nós também. E aí a gente terminou com algumas dicas, alguns exemplos práticos que eu espero tenham abençoado a sua vida. Amém? Vamos orar então e terminar aqui o nosso encontro. Senhor, muito obrigado por essa aula, obrigado por esse tempo junto com os teus filhos e com as tuas filhas. Ajuda a gente, Pai, a, em primeiro lugar, viver a tua palavra, viver a tua vontade para cada um de nós. E aí, a partir disso, Senhor, que sejamos, como o Senhor mesmo diz, um sal para temperar, para preservar essa terra tão poluída, Pai, uma luz para iluminar o nosso mundo. Não porque a gente seja perfeito, Pai, mas porque a gente tem a cada dia
conhecido um pouco mais do Senhor. Ajuda a gente assim, é a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém, gente? Um beijo, Deus abençoe vocês, uma semana de paz. Até mais.